Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o episódio número 2 do podcast Número Imaginário. Hoje eu vou me concentrar na seguinte questão: o zero é um número natural ou não? Bom, uma ideia intuitiva que temos dos números naturais é que qualquer número pode ser acessado, pode ser atingido, iniciando-se de algum lugar, por exemplo, do próprio zero, e adicionando-se uma unidade tantas vezes quanto necessário. Então, por exemplo, para atingir o número 12, começo do zero e vou adicionando 1. Então, tenho 0, 1, 2, 3, 4, até chegar no 12. Bom, essa ideia intuitiva pode ser axiomatizada. E um conjunto de axiomas que faz isso a gente chama de axiomas de Peano, criado por Giuseppe Peano em 1889. Também é chamado de axioma de Dedekind de Peano. Então, parece que um outro matemático chamado Richard Dedekind obteve algo parecido um ano antes. Então a gente vai encontrar como axiomas de Peano ou axiomas de Dedekind de Peano. Então esses axiomas poderão nos trazer alguma luz sobre os números naturais. Então quais são esses axiomas? Axioma número 1, 0 é um número. Axioma número 2, o sucessor de qualquer número também é um número, que vai ser denotado por S0 ou Sn. Então se n é um número, o sucessor de n é Sn. O axioma número 3, números distintos nunca têm o mesmo sucessor. Atualmente a gente diria que, essa função sucessor, ela é injetora. Axioma número 4, 0 não é sucessor de qualquer número. Ou seja, o 0 é o primeiro objeto da nossa. E o axioma número 5 diz o seguinte: se alguma propriedade vale para 0 e valendo para um dado número também vale para o seu sucessor, essa propriedade vale para todos os números naturais. Esse axioma basicamente é chamado de princípio da indução matemática. Agora, o que é interessante sobre esse conjunto de axiomas, é que os termos zero, sucessor e número, na verdade eles são considerados termos não definidos. Então, se você lembra do nosso último episódio, quando Hilbert foi construir a sua axiomatização da geometria, ele faz isso considerando alguns termos primitivos. Então, o que são termos primitivos? São termos que a gente não define, então pode ser chamado também de termos não definidos, e esses termos a gente pode dar um significado posteriormente. Então, do ponto de vista formal, os axiomas de Peano ainda não diz respeito a nenhuma realidade, digamos assim. Ou seja, ele não fala sobre nenhum tipo especial de realidade matemática. Então, a gente vai ter que, por nossa conta, estabelecer significado para esses termos. Agora, o que a gente pode extrair dos axiomas? Bom, a gente pode perceber que os axiomas nos dizem que existe aí um objeto que a gente chamou de zero, e para cada objeto A existe apenas um objeto B, que a gente vai chamar de sucessor de A. Então, cada objeto tem um único sucessor. E a gente vai ter que o objeto que a gente chamou de zero não é sucessor de ninguém. Ou seja, ele é o primeiro elemento da sequência de objetos. Agora a gente pode criar uma interpretação. Então, o termo que a gente chamou de zero, a gente faz corresponder ao zero mesmo, ao número zero. O termo que a gente chamou de sucessor, a gente faz corresponder à operação de somar a 1. Ou, numa simbologia mais formal, o sucessor vai se concatenar um S à esquerda da sequência de cima. Então, se a gente começa lá com o zero, o sucessor de zero é o S0, o sucessor do zero é o SS0, e assim por diante. E o último termo indefinido, que é número, a gente vai fazer corresponder à propriedade de ser número natural. Então, a gente cria aí basicamente uma interpretação padrão, onde a gente tem os números naturais que a gente conhece. Então, o que vai acontecer? O sucessor de zero, a gente pode definir como sendo o número 1. E o sucessor do zero, a gente pode definir como sendo o número 2, e assim por diante.
Então eu tenho uma série de definições que nos vai dar os números 1, 2, 3 e sucessivamente. É lógico que essas definições elas prosseguem ao infinito, né? Porque pelo axioma 2, o axioma 2 diz que o sucessor de qualquer número também é um número. Então todo número tem um sucessor. E esse número definido não pode ser qualquer um daqueles já definidos, né? Por causa do axioma 3. O axioma 3 diz que objetos distintos, né, números distintos, nunca terão o mesmo sucessor. Então todas essas definições vão nos dar um número novo. De acordo com o axioma 4, o axioma 4 diz basicamente que nenhum número que a gente define, que a gente cria, vai ser o zero. Né? Ou seja, a nossa lista não vai ser circular. Então temos uma infinidade de números novos. Pelo axioma número 5, a gente consegue atingir todos os números de fato. Né? Ou seja, todos os números estarão na nossa série. Então essa seria aí basicamente uma interpretação padrão, né? Aquela que a gente conhece dos números naturais. Agora nada impede que a gente dê outra interpretação para esses termos primitivos. Por exemplo, o termo 0 posso fazer corresponder ao número 2. O sucessor posso fazer corresponder à operação de somar 2. E o número posso fazer corresponder à propriedade de ser múltiplo de 2, por exemplo. Então veja, nessa interpretação, os axiomas de Peano são verdadeiros também. Ficaria assim. O axioma número 1 diz que 0 é um número. Então, nessa nossa interpretação, a gente vai dizer que 2 é um múltiplo de 2. O axioma número 2 diz que o sucessor de qualquer número também é um número. Na nossa interpretação, o sucessor de um múltiplo de 2 também é um múltiplo de 2. Por quê? Porque aqui sucessor, nessa interpretação, corresponde à operação de somar 2. O axioma número 3 diz que números distintos nunca têm o mesmo sucessor. Na nossa interpretação, múltiplos de 2 distintos nunca têm o mesmo sucessor. Isso é verdadeiro também. O axioma número 4 diz que 0 não é sucessor de qualquer número. Na nossa interpretação, como vai ficar isso? Lembra que o termo 0 eu fiz corresponder ao número 2. Então, 2 não é sucessor de qualquer múltiplo de 2. Ou seja, nessa interpretação, o primeiro objeto dessa sequência vai ser o número 2. E pelo axioma número 5, se eu parto de 2 e vou adicionando 2 sucessivamente, eu atinjo todos os múltiplos de 2. Então, nessa interpretação, a sequência de objetos que eu crio pode dizer que é a sequência dos múltiplos de 2, sendo que o primeiro elemento dessa sequência é o número 2. Então, voltando à questão inicial, né? O 0 é um número natural? Bom, isso depende da correspondência que a gente faz com os termos indefinidos. Quais são os termos indefinidos? 0, sucessor e número. Então vai depender do significado que eu dê para esses termos. Então a gente pode fazer o termo indefinido 0 corresponder ao próprio número 0. Né? Daí a gente vai obter a sequência 0, 1, 2, 3. Ou você pode também fazer o termo indefinido 0 corresponder ao número 1. Daí a gente tem a sequência 1, 2, 3, 4, mantendo, né, aquela interpretação padrão de somar 1 sucessivamente. Agora, independente da escolha que a gente faz, é importante que essa escolha nos permita definir as operações de adição e multiplicação entre números naturais, né, com base nesses 3 termos primitivos e nos axiomas de Peano. Então, só para concluir, o 0 é um número natural? Bom, isso basicamente depende, então, da correspondência que eu faço com os termos primitivos. Então, considerando que o sucessor responde à operação de somar 1, né, ou concatenar um S na expressão, e número corresponda aos objetos, que são os números naturais, o termo indefinido 0, se eu faço corresponder ao número 0, 0 é um número natural. Se eu faço corresponder o termo indefinido 0 ao número 1, então minha sequência dos números naturais começa do 1 e não inclui o 0. Então é isso. Esse é um episódio realmente mais curto, só para trazer essa informação aí para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão ou correção, né, que vocês queiram fazer, podem entrar em contato comigo pelo e-mail numeroimaginário@hotmail.com, e outras referências sobre o assunto eu vou colocar lá no site numeroimaginário.wordpress.com.
Obrigado e até o próximo episódio.